Olá, gente, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao podcast Rema Atibaia. Hoje nós estamos num formato diferente e temos dois convidados de honra. O primeiro é a nossa diretora aqui do Centro de Treinamento Bíblico em Atibaia, Débora Petroni. Olá, pessoal, a paz, graça e paz, tudo bem com vocês? E eu creio que vai ser um tempo assim maravilhoso aqui. E também temos a honra de receber nesse episódio o pastor José Roberto. Ele é pastor lá da Igreja Verbo da Vida em Guaratinguetá, professor do Rema, e o senhor vai falar um pouquinho mais sobre o senhor e a sua história, não é, pastorzão? Amém, com certeza. Para mim uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, fazer parte desse momento tão maravilhoso. E nesse bate-papo interessante, eu acredito que nós vamos ter um tempo maravilhoso. Amém. Vamos começar. Pastor, o seguinte, eu quando entrei, o senhor é pastor, né, do Verbo e professor do Rema, como foi dito, e eu também faço parte do ministério, eu, pastor Adriano, Verbo da Vida, e existem as conferências que nós participamos, de ministros do ministério. E a primeira conferência que eu fui, uma pessoa me chamou muito a atenção, que foi o senhor, porque eu estava sentado próximo e eu não o conhecia. E quando começaram a ministrar a palavra, né? Os ministros estavam falando, o senhor levantava e... Aleluia! É isso mesmo! Até chutava, gente. Foi algo assim maravilhoso. E nas reuniões de pastores, nas outras conferências, o senhor fazia isso. E eu falava assim... E eu pensei comigo, ele vibra com a palavra. Até falei pro meu marido, né? Ele vibra com essa palavra. Então, essa palavra fez algo na vida dele, né? Essa palavra entrou de uma maneira porque a palavra ela é a verdade, né? E para ele vibrar, alguma coisa aconteceu. E aí eu vou confessar pro senhor que eu ouvi seu testemunho, né? Quem não ouviu, você tem a chance de ouvir aqui no podcast, né? E eu queria que o senhor começasse contar um pouquinho do seu testemunho. Então, na realidade, essa questão de eu me empolgar, né, me alegrar com a palavra, na verdade é por conta de tudo que eu vivi, né, e o que realmente a palavra representa para mim. E eu me lembro de pregar em Campina Grande, o apóstolo Guto, ele falou, Zé, cara, você precisa falar sobre o seu testemunho. E eu, na realidade, não gosto muito de falar, né? Porque a questão não é ser um testemunho, né? Muito pelo contrário, né? Mas são coisas que já passaram, né? Que me fizeram crescer, né? Que me tornou quem eu sou. Eu sei que aquilo que eu vivo hoje está muito ligado àquilo que eu vivi, àquilo que eu sofri também. Mas ele falou assim, rapaz, mas é muito importante as pessoas saberem, né? Então aí eu fui pregar na conferência Avivamento e Milagres e num dos cultos ele pediu para que eu falasse sobre isso. E aí, né, a gente contou um pouco da minha história, inclusive a revista Conexões. Sim. Agora, a última que saiu, o Ministério também fez uma matéria a respeito da minha história, né, a respeito da minha vida ministerial, um material muito bom. Quem ainda não leu, eu acredito que vai ser muito bom. Então, essa questão de me empolgar com a palavra, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é para entender de onde Deus me tirou, né? Eu vivi uma vida muito difícil, né? Uma vida, assim, morava na Zona Leste de São Paulo, no bairro do Itaim Paulista, e é uma parte da favela ali, né? E eu sempre achei que o meu padrasto, ele era o meu pai, nunca entendi que ele não era o meu pai, né? E agora eu não entendia porque aquele homem, né? Ele, quando chegava bêbado, ele me batia, ele me espancava, né? A gente tinha um pé de bananeira lá no quintal e ele me amarrava ali para me bater com fio de ferro. E a minha mãe, às vezes que ela foi me defender, ele acabou batendo nela, né? E minha mãe tinha entendido que uma das formas de eu não apanhar muito era ela ficando quieta enquanto ele me batia. Porque todas as vezes que eu apanhava, ela tentasse me defender, ele batia nela e depois ainda batia mais. Então eu entendo que isso era uma obra de Satanás mesmo, né? Mas quando eu entro para a palavra de Deus, né? Quando eu olho para o que Deus fez na minha vida, por isso que eu digo, porque eu me empolgo mesmo com aquilo, com a palavra. Porque eu sei quem eu era, eu sei o que eu passei, né? E às vezes as pessoas não entendem, né?
Assim, rapaz, eu acho que ele é meio exagerado. Eu até entendo, né, essa questão do exagero, mas ninguém sabe o que eu passei, né? Exatamente. E eu me encontrei com uma palavra que não só afetou a minha vida, né, mas afetou o meu destino, né, afetou a minha família e tem afetado uma geração inteira, né? Por onde eu vou, não só no Brasil, né, em alguns países que Deus já me levou, isso tem afetado a vida das pessoas, né? E o que afeta não é propriamente só o meu testemunho, né? É a minha vida com a palavra, né? Então, isso de fato tem mexido e tratado comigo, e por isso que eu me empolgo mesmo, seja em conferência, seja num culto de oração, né? Seja num podcast como Sim. esse, né? Falar da palavra sempre vai me empolgar. O senhor falando até sobre empolgação, eu me lembro de uma citação, né, do John Wesley. Porque John Wesley ele arrastava multidões para onde ele ia, né? Uma época que não tinha internet, não tinha nada disso, e as multidões iam até ele. E aí uma vez perguntaram para ele, qual é o segredo de você arrastar multidões? Ele disse, eu pego fogo e as pessoas vêm ver eu pegando fogo. Amém. Eu gosto disso. Pastorzão, eu queria tocar num ponto sobre a sua história, que o senhor já foi DJ, né? Foi DJ. Fala um pouquinho sobre isso, essa época que o senhor foi DJ. Deixa eu contar um pouquinho antes para a gente entender de uma forma melhor, né? Porque às vezes as pessoas querem... Se eu for falar todo o meu testemunho, a gente vai, misericórdia, ficar muito tempo aqui. Tem que escrever um livro. Aliás, é outra coisa que as pessoas querem, que eu escreva uma biografia, né? Mas eu falei só se outra pessoa escrever, porque eu mesmo... Mas eu me lembro que quando o meu padrasto, quando eu cheguei perto de 7 anos de idade, o meu padrasto ele já estava vivendo um tempo muito difícil, né? Que ele estava começando a ficar esquizofrênico mesmo, né? Ficando louco mesmo. E ele fumava maconha, ele bebia. E quando ele chegava em casa, ele, além de me bater, mas no período de 7 anos, quando eu tinha 7 anos, foi quando ele decidiu se suicidar. E me levou junto com ele, né? Ele colocou o pescoço num trilho, os pés no outro. Me segurou pela mão na linha do trem. E eu consegui escapar, né? Eu vi o trem esquartejá-lo, né? E depois desse período eu fui parar no orfanato, né? Minha mãe não teve condição de nos criar. E foi a melhor escolha que ela podia fazer. Eu quero que entenda isso. Não é porque minha mãe me abandonou, não. Né? Ou ela trabalhava, ou senão morria todo mundo de fome. Então minha mãe... Ela me procura, ela falou assim, filha, mãe não tem o que fazer, né? Porque nós éramos em 5 irmãos e eu era o mais velho, eu tinha 7 anos de idade. Nossa. Então, minha mãe precisava trabalhar. Então, a gente morava na favela. Então, para ela não ver a gente numa situação difícil e talvez ir para todo o caminho que todo mundo onde eu morava foi, né? Para as drogas, bebida, roubo. A gente foi internado no orfanato, né? E eu fiquei 6 anos lá. Eu fiquei dos 7 aos 13 anos de idade, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Principalmente quando eu falo isso para os crentes, né? Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada para ninguém, mas eu fiquei longe da minha mãe, né? 6 anos da minha vida. Nossa. Então, assim, na idade de formação, né? Que mais precisa de identidade, de um vínculo familiar, eu fui colocado num colégio, né? E da ausência do meu pai e da minha mãe. Então, isso foi muito difícil para mim na época, né? E minha mãe nem sempre ela podia ir por conta do trabalho. Então, ela ia visitar a gente uma vez por mês, né? Ou cada 15 dias. Então, quando ela não podia ir, a gente tinha que ficar numa sala separada, porque a mãe que chegasse pegava os filhos, entrava e ia para o pátio, e aquelas crianças que a mãe não veio tinham que ficar numa sala separada. E aí os meus irmãos choravam, e eu tinha que ficar segurando o choro, porque eu imaginava que minha mãe ia voltar daqui um mês de novo para nos ver, né? Só podia visitar uma vez por mês. Ou às vezes cada 15 dias. Mas minha mãe não podia por conta do trabalho, porque ela trabalhava inclusive de sábado e domingo também. Então, isso era muito difícil nesse tempo, né? Então, agora com 13 anos de idade eu saio do orfanato, né? Eu saio sem uma estrutura, sem uma direção, sem uma base, né? E aí, para ajudar a minha mãe, a gente vendia papelão, catava alumínio, cobre, né? E dos 13 aos 16 anos eu fiz isso. Mas aí com 16 para 17 anos, eu me tornei um DJ. Fui trabalhar em casa noturna, mesmo menor de idade. Mas eu comecei ajudando a montar os equipamentos. Né? E aí
eu me interessei. O meu tio era DJ, eu me interessei, fiquei vendo e comecei a aprender. Enquanto a gente montava, eu perguntava se eu poderia tocar nos toca-disco, né? Era as Pickup Technics, o mixer Numark, era música black americana. Então eu sempre fui muito ligado a isso, né? E aí eles perceberam que eu tinha, né, alguma qualidade para isso. E eu me lembro que um dia um DJ não pôde ir, ele falou assim, cara, será que você consegue? Eu falei, eu consigo, 16 anos. Foi a primeira vez tocando numa casa noturna para 5.000 pessoas. Uau! Então aí eu tocava de quinta a domingo durante anos, né? Que foi aonde eu conheci a minha esposa. Inclusive a Sandra, né? Maravilhosa, viu, gente? Pra quem não conhece, essa mulher é maravilhosa. Gosto muito, amo muito a Sandra. E aí foi quando eu conheci ela, né? E a minha história com um palco grande, né? Com 5.000 pessoas. Então eu conduzia aquelas pessoas, né? Das 10 da noite às 5 da manhã. Né? Animando, tocando, preparando aquelas coisas, né? E aí, depois a gente passa um período difícil. Eu me casei com 19 anos, né? Com a Sandra. E nosso primeiro filho, a médica deu um remédio errado e matou o nosso filho. E aí foi uma situação assim, bem delicada. Então eu saio, né, do DJ para isso e foi quando eu me converti. Porque eu me lembro que a Sandra estava internada. E uma coisa bem inusitada no dia, tinha uma jovem lá de 13 anos de idade que tinha ganhado seu filho e ela não queria do filho dela, né? A mãe dela chegou para visitar, ela falou assim, eu não quero bebê, pode dar para doação, eu quero uma cinta, porque hoje eu vou pro baile ainda. E a Sandra do lado, Meu Deus. o sonho dela, o filho dela, o neném estava morto, né? Então a gente teve que lidar com isso, aí o médico me chama de lado, ele diz, olha, você precisa descer, o seu filho é um natimorto. Ele tinha 3,6 kg, tive que registrar, fazer tudo, colocar no caixão. Eu desci para o necrotério, ele falou assim, mas tem mais uma coisa que eu preciso te dizer, tua mulher não vai poder ter mais filho. Eu falei, tem mais alguma coisa para dizer? Eu falei, cara, eu acho que Deus não existe. Fui espancado até os 7 anos, dos 7 aos 13 anos no orfanato, me tornei um catador de lixo, me caso, meu filho morre. Eu falei, cara, será que Deus existe? Eu falei, não tem cabimento. Eu me lembro que quando eu terminei de enterrar o meu filho, eu me lembrei dos crentes, né? Que quando eu fazia baile, eu ia trabalhar, eu pegava o trem no Itaim Paulista para ir para o Brás, e aqueles crentes sempre chegavam primeiro que eu. Eles iam cantando, foi na cruz, foi na cruz. Eu falei, meu Deus, eu vou ter vontade de jogar uma bomba nesses crentes. Mas eu me lembro que eu fui atrás de alguns deles e falei assim, rapaz, eu não aguento mais, eu enterrei meu filho. Eu tinha ido em tudo, tipo, eu tinha ido no centro espírita, na Macumba, Mesa Branca, Hare Krishna, onde vocês imaginar procurando Deus. E eu fui na casa de um desses crentes e eles falaram, rapaz, a gente não vai. Eu falei, me dá o endereço, eu vou sozinho. Eu me lembro que eu fui lá na Avenida Nordestina, em São Miguel Paulista, numa igreja chamada Igreja Evangélica das Nações, e tinha um evangelista pregando, o nome dele Salomão. E aquele homem parecia que sabia a minha vida, né? Quando ele falou se tinha alguém que queria entregar a vida a Jesus. Eu falei, eu quero, né? E minha vida foi mudada, né? E eu me lembro que naquele dia a minha vida começou a fazer sentido. Mas um dia, isso aqui eu acho interessante, quando eu entreguei minha vida para Jesus, ainda vivendo um momento muito difícil, morando na enchente, em São Miguel Paulista. E um dia eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, onde você estava quando o meu padrasto me espancava e eu passava aquelas coisas? E o Senhor me fez lembrar de um versículo. Ele falou assim, olha, nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Você lembra disso da minha palavra? Eu falei, lembro. Ele falou assim, no tempo que o teu padrasto te espancava, quem você acha que era aquela senhora negra que no final da tarde vinha te dar comida? Eu parei e fiquei pensando. Porque ele não me dava comida, né? Depois que eu apanhava, aí eu ficava isolado. E tinha uma senhora negra chamada Dona Pedrina, ela era catadora de lixo. E ela sabia o que ele fazia comigo. Então ela vinha na cerca escondida me trazer comida. E Deus falou assim, quem você acha que era aquela pessoa naquela etapa da sua vida? Eu me lembro que no orfanato as crianças eram molestadas. Meu irmão foi molestado e morreu de AIDS, inclusive. E tinha uma freira chamada Irmã Alda. E ela disse, eu não vou deixar ninguém fazer nada com você. E ele disse para mim, o Senhor, quem você acha que era aquela mulher naquela etapa da sua vida? Era ele. Era ele, né? Então,
quando eu olho para trás, para a minha história, para a minha vida, eu não vejo como um pesar, muito pelo contrário. Porque aquilo que a palavra diz é verdade. Ele disse, eu nunca te deixarei. Porque a gente não tem a ideia e esquece do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse pela madre, te constituí profeta, no caso de Jeremias. Então a gente tem a ideia de que a gente está largado, né? Muito pelo contrário. O que Deus, às vezes, ele está impedido de nos alcançar por não ser nascido de novo. Por a gente ser inserido dentro de uma família que os nossos pais não eram crentes, no meu caso. Mas mesmo naquele tempo, de alguma forma, Deus ele estava me preservando, porque eu sei que o que o diabo queria é que eu não afetasse a minha geração. Sim. Né? Então, eu consigo entender, eu consigo olhar para as Escrituras, né, para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, e qualquer pessoa hoje aqui pode olhar para a sua vida e olhar para o tempo mais difícil da sua vida, que você não tinha onde mais no que se agarrar, no que se apegar, talvez algo inusitado mesmo, mas você vai lembrar que de alguma forma Deus te livrou de alguma situação. E às vezes a gente não reconhece que era Deus, né? Mas quando a gente olha para trás, você vai ver Deus em cada etapa da sua vida. Seja num tempo de deserto, né? Eu sempre gosto de dizer que deserto não é um lugar de falta nem de escassez, mas é um lugar de provisão. Sim. E aprender a ser dependente de Deus, né? É o lugar da provisão diária. E que todo homem, toda mulher de Deus precisa passar. Não no sentido negativo. Porque quando a gente olha para o povo de Deus, né? Deus estava querendo tirar eles do Egito para a Terra Prometida. Mas do Egito para a Terra Prometida, o deserto era a passagem. Né? Só que o deserto não é uma estação ruim da vida. Mas por não conhecer que Deus quer te fazer dependente dele, porque como é que Deus vai te levar para a terra de abundância se ele te dá orientação no deserto, não guarda para o outro dia? O que ele está querendo dizer? Eu vou prover no outro dia. Sim. Então, enquanto a gente não aprender a ser dependente de Deus, a gente não pode alcançar algumas coisas. Então, essas coisas eu penso que é importante na caminhada cristã, na jornada, né? Mas, por muitas vezes a gente está focado, né, naquilo que a gente quer, nos nossos sonhos, nos nossos planos, e nada errado, né? Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, verso 5, né? Reconhece-me em todos os teus caminhos e eu endireitarei as suas veredas, né? Então, o que falta para a gente, às vezes, é um exame de consciência, de olhar para trás, né, e ver que não adianta na força do braço. Né? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi levado pelo diabo ao deserto. Exatamente. Ele foi levado ao Espírito para o deserto, né? Mas a Bíblia diz que ele saiu no poder do Espírito do deserto. Sim. Então, as estações, né, de crescimento, elas são importantes para a nossa vida, mas ninguém quer passar desconforto. Né? Ninguém quer passar por algumas coisas, né? E eu não digo que tem que passar por desconforto. Não é isso que Deus tem. Deus não planejou meu sofrimento. Mas aonde eu estava inserido, numa família que não tinha Deus, eu estava fadado a passar por aquilo. Então, na minha mente, na minha cabeça, eu estava fadado a viver uma vida miserável. Mas quando eu ouvi Isaías 1,19, dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, minha vida foi mudada. Como? Eu mudei a minha maneira de pensar. Mas de forma natural eu estava fadado a viver uma vida miserável. Mas quando o evangelho chegou na minha vida, porque fé não é uma vida de facilidade, é uma vida de possibilidade. Uhum. Então a gente precisa entender essas coisas, né? Então, às vezes, as pessoas querem muito de Deus e nada errado com isso. Mas e os processos? E as estações? Não quer passar pelo processo. Não quer passar pelo processo. Ela quer começar aqui e já terminar. É que nem o Rema mesmo. As pessoas... Gente, eu me lembro, eu me formei em 2001 e 2002 no Rema. E eu me lembro de minha turma ser uma turma maravilhosa no Rema, em Guarulhos. Pessoas maravilhosas, mas muitos meus amigos ficaram pelo meio do caminho e receberam a mesma palavra que eu recebi. A questão foi o que fez com a palavra. Exatamente. Né? O Rema é uma escola poderosa. Ao redor do mundo, os maiores ministros no mundo são formados pelo Rema. Pelo Rema. Como é que pode pessoas ao redor do mundo que se tornaram grandes referências para o mundo, que passaram por essa escola, como é que pode eu passar por essa escola e eu continuar na mesma vida? Então o problema não está na palavra. Não. O problema não está na escola. Né? Por isso que Jesus disse, vê depois como ouvis. Então essas coisas são importantes. É melhor vocês perguntarem, porque senão eu não paro de falar. Não, pode ficar tranquilo.
Quer perguntar algo? Eu tenho uma pergunta, mas... Pode fazer. Posso? Pode fazer. Pastorzão, é o seguinte, observando um pouco a sua história, né? O senhor teve uma, podemos dizer assim, que o senhor teve uma figura paterna um pouco deturpada por tudo aquilo que o senhor viveu, né? E isso é uma realidade de muitos brasileiros, Verdade. né? Muitos brasileiros, infelizmente, não tiveram uma figura paterna, né? Não foram criadas por um pai, só pela mãe. E o senhor encontrou em Deus um pai. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa visão de paternidade que nós vemos em Deus. Eu amo esse assunto, sabe? Esse assunto é uma das coisas que eu mais ensino aí quando me chamam para ministrar fora. Porque nós temos o nosso Deus, o nosso Pai de amor, né? E uma coisa que precisa ficar claro, né, a respeito de paternidade, que não é você que escolhe o pai. Sim. Não é verdade? E Deus não te deu um padrasto. É outra coisa importante também. Agora, na nossa vida natural, né? Minha mãe, quando eu vou falar do meu pai mesmo, né? Eu conheci o meu pai depois que o meu padrasto morreu, né? E depois que eu saí do orfanato. Eu tinha entre 13 e 14 anos. Minha mãe um dia me procurou e ela veio falar comigo, olha, o Antoninho Vicente Coelho, que era o meu padrasto, que faleceu, ela disse assim, ele não era teu pai. Eu falei, como assim? Eu falei, como ele não era meu pai? E aquilo me deu um nó na minha cabeça. Eu falei, se ele não era o meu pai, quem é o meu pai? E aí minha mãe falou assim, olha, mas não importa, porque minha mãe acabou ficando muito chateada com meu pai, porque meu pai questionou se eu era filho dele ou não. E aí depois, quando ele descobriu que eu era filho dele, ele quis a paternidade e minha mãe não quis, e ele não deixou ele ter contato comigo, né? Só que minha mãe já tinha casado, né, com o meu padrasto, então realmente eu não tive contato com ele. Mas aos 14 anos, minha mãe falou isso pra mim, e aí me subiu um desejo de descobrir a minha origem. Olha como isso é importante, né? E aí quando eu fui encontrar com o meu pai verdadeiro, né, eu acabei assim me chocando, né? Porque eu falei para ele, por que você me abandonou, né? E ele falou assim, eu não te abandonei, eu fui impedido por circunstâncias, isso e aquilo, né? Só que aí agora o meu pai, ele queria que eu tivesse um amor por ele que ele não semeou, que eu não tive. Né? E, na realidade, eu fui dar um beijo no rosto da minha mãe, eu tinha 27 anos de idade. Porque como é que eu ia dar algo que eu não recebi? Amém? Eu não recebi amor. Não tem, né? Eu fui espancado até os 7 anos no orfanato. Se você fizesse coisa errada, era palmatória, você apanhava na mão, né? Se você fazia xixi na cama, você ficava exposto no pátio com o colchão. Então eu vivia para me defender. Então, assim, eu amava as pessoas, mas eu dava vida pelas pessoas, mas eu não tinha palavras e nem ações. Eu estava disposto a dar minha vida, mas eu tinha dificuldade de expressar o meu amor. E eu sei porque sei que tem muitas pessoas envolvidas nisso. Né? Então eu me lembro que essa questão de paternidade foi muito séria para mim, porque agora eu me lembro que eu tenho uma amizade muito grande com um homem de Deus chamado David Keelan, um amigo, um parceiro meu. E eu me lembro que num dos eventos que eu estava com ele cantou uma canção maravilhosa, chama-se Abba Pai, e ele cantou uma música que ele fez para a filha dele, para a Angel, né? Quero ser como criança, né? É lindo esse Maravilhoso. E eu me lembro que nesse dia veio uma inspiração muito forte sobre ele. Eu já estava fazendo rema e Deus começou a tratar comigo quando é que eu ia perdoar o meu padrasto, né? E aquele dia foi muito sério para mim. E aí eu comecei a declarar que eu perdoava o meu padrasto. Eu tirei um peso das minhas costas, né? E Deus a paternidade de Deus veio sobre a minha vida. Foi quando eu me encontrei com o pastor Eliezer, né? Porque Deus vai te conectar ao seu pai espiritual, né? Eu não desfrutei de uma paternidade natural, mas Deus me conectou a uma paternidade espiritual, né? E só um pai pode falar sobre o seu destino. Só um pai pode promover herança ministerial, né? Por isso que algumas pessoas estão perdidas no ministério, porque elas não querem se submeter a uma paternidade, né? E a paternidade nunca é para te parar, mas é para falar sobre o seu destino. Para avançar, né? Para avançar. Deus, por meio da sua palavra, ele estabeleceu essas coisas, né? Paulo chega a dizer que você pode ter muitos tutores, muitos mestres, mas não tendes muitos pais. Porque só um pai, e Deus quem vai fazer essa conexão, não é você que escolhe. Da mesma forma que você não escolheu nascer na sua família. Deus ele vai promover uma liderança que você precisa, né?
que se torna o seu pai. E esse homem de Deus, ele carrega algo divino para o seu destino. Eu me lembro que em 2010, mais ou menos, o pastor Eliezer ele tinha acabado de chegar de Londres. Ele foi ministrar numa escola lá, do Edenilson e da Lilian. E ele encontrou com uma mulher lá chamada Cleia, que morava lá em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, né? E eles falaram que ela deveria voltar, porque ela estava ilegal naquela nação, né? Restaurar o casamento dela, e ela fez isso. E quando ela voltou, ela ficou ligando para o pastor Bud, para o pastor Eliezer, que foram os que tiveram contato com ela. E agora eu voltei, vocês vão me deixar aqui e tal. Ela parecia aquela viúva importuna, né? E aí o pastor Eliezer ele tinha falado com alguns irmãos da igreja para ver se poderia ir com ele. E eles não podiam. Aí ele me ligou, estava indo atender um cliente em São Paulo. Falei, pastor, eu não posso, estou indo atender um cliente. Quando eu desliguei o telefone, fiquei mal com aquilo. Eu liguei de volta para ele, não, pastor, eu vou. Aí peguei ele e fui para Guaratinguetá, lá na Dutra, num posto chamado Graal, lá no Clube dos 500, né? Entre Lorena e Guaratinguetá. Só que eu não sabia que enquanto eu servia aquele homem na igreja, eu era o vice-presidente da igreja, né? Enquanto eu servia aquele homem de Deus, a Geórgia, né? Que são os meus pais espirituais, eu não sabia que, atendendo uma necessidade dele naquele dia, a necessidade dele, estava indo me conectar ao meu destino. Entende? Uhum. Na minha cabeça eu imaginei que eu ia fazer outras coisas, mas uma necessidade dele, um sim para ele, me conectou ao meu destino. Só um pai espiritual pode te conectar ao que Deus tem para sua vida. Então isso afetou minha vida profundamente. Eu nunca me imaginei em Guará. E quando eu fui para lá, eu fui para ajudá-lo, né, para dirigir para ele. Mas não sabia que enquanto eu dirigia para ele, Deus estava promovendo me encontrar com o meu destino. Né? Faz 14 anos que eu estou em Guará. Eu me lembro quando eu fui, falou, Zé, você não poderia me ajudar aqui, vindo cada 15 dias? Eu falei, pastor, eu não sou um pastor, você sabe disso. Mas eu posso te ajudar. Então, se eu ver alguém para depois vir, né? Então, enquanto eu servia ele sem interesse nenhum, Deus estava me conectando, né, a pessoas, né? Hoje nós temos não sei quantas igrejas no Vale do Paraíba. Não tinha nenhuma igreja quando Deus me enviou por meio do pastor Eliezer para aquela região. Então, paternidade é fundamental para a vida cristã. E eu sempre pergunto, quem é o teu pai espiritual? Né? Muitas pessoas não sabem, né? Às vezes por falta de conhecimento, algumas não querem, né? Eu não tenho tempo para falar, mas da mesma forma que você tem um pai natural, você precisa ter um pai espiritual. Um pai espiritual. E tanto um como o outro, Deus é quem levanta sobre a sua vida. Não é você quem escolhe. Da mesma forma que você não se congrega por comodidade. Eu vou me congregar perto da minha casa. Não, não é assim que a Bíblia diz. Né? Imagina, eu saía de São Paulo para ir atender uma necessidade do meu pastor a 180 quilômetros. Lá em Guaratinguetá. Eu me lembro de teve cultos que não ia ninguém. Eu ligava para ele e falei, pastor, olha, não vem ninguém para o culto, né? Isso era 8 horas da noite, que era o que o culto começava. Eu falei, eu posso ir embora? Ele falou assim, não, o culto só termina às 10. Eu falei, o pastor é duro, viu, cara? Qual é o problema de eu voltar embora? Eu me lembro que um dia eu falei, pastor, cara, por que tu não me deixava voltar? Ele falou assim, porque se eu te deixasse voltar, você ia desistir do que Deus tinha para sua vida. Não é não tendo pessoas que não quer dizer que é a vontade de Deus. Então isso me abençoou demais, né? Então eu ensino sobre isso. Então paternidade, o entendimento disso é fundamental. Então, e ensinar sobre paternidade a alguém que não teve uma paternidade natural, né? Pastor Carl Xande, ele me viu ensinando sobre isso. Eu falei assim, Zé, você precisa escrever um livro sobre isso. Porque uma coisa é alguém que teve paternidade natural, exemplo, sim, falar, mas alguém que não teve falar do jeito que você fala. Né? Então, assim, eu creio que Deus me deu uma mensagem para o corpo de Cristo a respeito disso, de paternidade. Né? Agora, nós precisamos entender que Deus sempre vai nos conectar a um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus, para falar sobre o nosso destino, para nos dar herança ministerial. Amém? Extraordinário, beleza. Demais, né? Uma coisa que o senhor falou aqui e que assim chama bastante atenção. O senhor falou que paternidade espiritual, que não somos nós que escolhemos, mas Deus que levanta e faz conexões, né? Nós temos conexão com esse pai, nós vamos servir a esse pai espiritual, porque muitas vezes as pessoas
elas se enganam a si próprio, né? É verdade. Eu vou escolher quem eu quero ser meu pai. Não é assim. Como o senhor falou, no natural nós não escolhemos. Lógico que não. Não, eu vou nascer, mas meu pai vai ser tal pessoa. Não, Uhum. nós não escolhemos, né? E é exatamente assim com o pai espiritual. Uhum. E eu acho isso fantástico. Porque eu também saí lá de Guarulhos, né? E eu vim pra cá com o pastor Delfim e ele é meu pai espiritual. E foi ele que, o quê? Me encaminhou. Ele e a Rose que me colocaram no meu destino, né? Caminhando pro meu destino. E eu acho isso fantástico. E realmente, quando o senhor fala assim, de servir ao pai espiritual, às vezes a gente não entende muitas coisas. Leva bronca, né? Toma uns puxão de orelha. Aí Faz fala parte. Assim, faz parte. Não é aqui, não é assim que faz, é daquele jeito. Não faça isso. Então, eu acho assim, as pessoas têm que entender isso. E seria ótimo se o senhor escrevesse esse livro, viu? Seria ótimo mesmo, porque as pessoas têm que entender É isso. porque assim, ó, a gente precisa entender outras coisas que são muito importantes, né? Que eu vejo que as pessoas às vezes não entendem, né? Quando Deus levanta um pai espiritual sobre a sua vida, Deus dá uma visão para aquele homem, É, né? E aquela visão é muito importante a entender, né? Porque para mim cumprir a minha visão, eu preciso servir alguém que tem uma visão. Porque eu preciso plantar para colher, né? É. Enquanto eu sirvo um homem de Deus que tem uma visão, ele vai me conectar à minha visão, a visão que Deus tem para minha vida também, né? E às vezes as pessoas elas se limitam pela vista, né? Porque qual é o maior inimigo da visão? A vista. Porque a vista ela te restringe ao presente, mas a visão ela te promove para o futuro. nossa, é verdade. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas não entendem isso. Mas quem é que carrega isso? Um homem de Deus. Né? Isso não é porque ele é bom. É porque ele carrega algo divino. Deus coloca algo na vida de um homem de Deus para uma cidade, para uma nação. Né? Quando Deus quer tocar numa cidade, Deus coloca a palavra dele na boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Só que, às vezes, a falta de conhecimento dessas coisas... E por que eu digo a falta de conhecimento, né? Porque quando você vai conversar com as pessoas, os filhos de Deus, eles estão tão embaraçados com as coisas da vida, porque Jesus disse assim, ó... os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam, né, o poder da palavra. O sistema desse mundo acaba te sufocando, roubando o seu tempo, roubando o que é melhor de você. E... Jesus chega a dizer que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, né? Os filhos que era para desfrutar do que tem no reino, a Bíblia diz que aqueles que nascem de novo, mesmo sendo publicano, uma prostituta do que é meretriz, ele diz esses quando nascem de novo, vos precedem, passam os filhos no reino de Deus. Né? Você vai ver que pessoas que receberam a revelação de um versículo, elas vão muito além de quem conhece muita palavra, porque não é o que você conhece, é o que você vive, né? É o que você pegou, é a sua vida de obediência, é o cumprimento da visão que Deus colocou no coração de uma liderança. Então eu percebo que as pessoas perdem muito disso, né? Porque como é que se explica pessoas que fazem o rema, pessoas que estão inseridas numa escola tão poderosa não avançar? É. Então, porque assim, gente, eu me lembro de pessoas maravilhosas que fizeram rema comigo. E algumas dessas pessoas hoje vivem uma vida frustrada. Então, a vida ela é feita de escolhas. Sim. Né? E escolhas, elas vão afetar o seu futuro, o seu destino. O que eu estou vivendo hoje foi as escolhas que eu fiz lá atrás. O que eu vou viver no futuro, as escolhas que eu faço hoje. E uma coisa que eu preciso entender, eu preciso escolher pela palavra. Né? A Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios, né? Muitos, né, planos tem no coração do homem. Mas a Bíblia diz assim, mas é o desígnio do Senhor que vai se estabelecer. Então eu preciso entender qual é o plano de Deus para a minha vida. Paulo ele escreve, né, para os Efésios, ele diz assim, ó, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Né, para cada estação. Uma outra coisa que eu acho interessante demais entender, eu preciso entender que a vida do homem e da mulher de Deus é feita de estações. Sim. E cada estação é diferente de uma da outra, né? Então, no tempo que eu estou vivendo, né, qual é a estação? O que Deus tem para a minha vida, né? Porque às vezes a gente quer desfrutar de uma estação que às vezes é lícito, mas não é o tempo, né? Eu sempre gosto de dizer que o Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, né, ele diz assim, olha, mesmo sendo herdeiro ou filho, né, não difere de escravo, né? E nós, como filhos de Deus, somos herdeiros, né? Temos uma herança incorruptível. Mas se a gente não cresceu espiritualmente, a Bíblia diz que a gente não difere de escravo. Então, eu sempre gosto de lembrar, quando você vai comprar um remédio, o remédio
ele é bom se ele é dado da forma correta. Porque senão ele pode matar. Sim. Na verdade, tem remédio, Sim. se você tomar dosagem alta, vai te matar. Vai matar. Ele não foi feito para te matar. Por isso que em algumas caixas e alguns remédios está escrito assim, ó, mantenha fora do alcance das crianças. Então tem coisas que é bom para nossa vida, mas não para a etapa que a gente está vivendo. E aí Deus falou assim, olha, isso é para você, mas nessa etapa tem que estar fora de você. Então tem pessoas no evangelho que não cresceu. Aí eu quero ganhar muito dinheiro. Tem pessoas que se tiver muito dinheiro não é bom para ela, porque ela não cresceu. É direito dela, mas ela não tem acesso a essa herança ainda. Precisa crescer espiritualmente. Nossa. Tem pergunta? Opa, Então com vai. certeza. Pastorzão, hoje o senhor é um pai espiritual de muitas pessoas, né? A gente vê na vida do senhor que o senhor tem uma unção apostólica, né? E o senhor treina muitas pessoas, levanta muitos líderes. E eu gostaria de saber, né, dentre as perguntas que eu tenho para fazer, hoje, qual é o maior erro que você vê nas pessoas que almejam o ministério, até que estão sendo treinadas por outra pessoa? Qual é o principal erro que essas pessoas cometem, assim, para não desenvolver o chamado de Deus na vida delas? O senhor como um líder, né, que treina pessoas. Cara, eu vou dizer o que aconteceu comigo, né? Eu me lembro, assim, empolgado com a palavra, desejoso de fazer, cumprir, pregar para o Senhor. O maior erro que um liderado, né, ele comete é a pressa, né? E achar que um líder é um freio na vida dele, né? Então eu vejo isso muito acontecer, né? Um líder, um homem de Deus sobre a sua vida, ele nunca foi colocado para te podar, de maneira nenhuma, né? E eu vejo as pessoas às vezes errando, né? Vou usar o exemplo de Saul. Saul foi um líder que Deus encontrou ele fiel e uma das pessoas mais humildes no início do seu ministério. Você vai ver que quando Deus vai encontrar com Saul, Deus manda o profeta encontrar com Saul e manda encontrar com Saul por conta do quê? Porque Deus, uma necessidade é levantada, né? As jumentas do seu pai são extraviadas e agora Saul, ele pega uma pessoa para ir com ele atrás das jumentas e enquanto ele está cuidando das coisas do seu pai, a Bíblia diz que Deus fala com o profeta para encontrar com Saul, para levantar ele rei sobre Israel. E quando o profeta chega para ele, para levantar ele como rei sobre Israel, Saul fala assim, mas minha tribo é das menores, eu não me sinto capaz de maneira nenhuma, mas Deus te escolheu, né? Você vai ver, e aí quando ele é levantado como rei, a Bíblia diz que ele volta para casa e nem fala para ninguém. Eu falo, rapaz, é muita humildade. Porque alguém que é levantado rei, eu vou te dizer que é o trono, né? Ele volta para casa, está escondido no meio das malas, né? Só que você vai ver que esse mesmo rei que começou humilde, porque eu digo que o segredo não é como você começa. Está na continuidade como você termina. Você vai ver que esse mesmo rei que foi considerado humilde, levantado por Deus, né? Agora quando ele vence a primeira batalha, ele já está inchado. Samuel, que é o líder sobre ele, porque no Velho Testamento, né, os profetas, reis e sacerdotes, né, eram as pessoas que Deus lidava com o povo, o rei para governar, né, o sacerdote para ministrar diante de Deus, né, e o profeta para ser o boca de Deus para aquele povo e para todos eles lá. E o profeta, que era a autoridade de Deus para o rei, falar para ele, olha, eu vou, mas em 7 dias eu volto. Né? E Saul agora, empolgado com o que ele tinha vivido, né? E agora preocupado com o povo, deu 7 dias e Saul não chegava. A Bíblia diz assim, forçado pelas circunstâncias, e o povo ia indo embora, sacrifiquei. Só que quando ele termina de sacrificar, Samuel chega no mesmo dia. E Samuel percebe pelo Espírito e fala assim, o que você fez? Procedestes loucamente. Hoje Deus confirmaria o teu chamado. Então eu sempre digo que as pessoas erram na porta de entrada da próxima estação. As pessoas com pressa, entendeu? Por isso que eu falo que é sério. Porque Saul, ele perdeu o reinado dele em ter pressa de fazer algo que Deus não tinha chamado ele para fazer. Porque aquilo a ordenança era para o profeta fazer. Então não se preocupe com aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não, mas o pastor não está vendo. Não, você não precisa se preocupar com isso. Quem trata com a liderança é Deus, não é você, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas esquecem isso. Parece que ninguém está vendo. Não, Deus está vendo. Se ninguém estiver vendo, Deus está vendo. E a sua parte é obedecer o que Deus falou, né? E, geralmente, as pessoas, elas se perdem nisso daí, né?
As pessoas erram na porta de entrada da próxima estação. E eu penso o quanto isso é sério na vida cristã, né? As pessoas perdem essa vida sadia no evangelho por achar que está sendo esquecido, né? Você vai ver que agora, quando Deus agora reprova Saul, e Saul vai até Samuel, ele falou assim, não, mas ele falou assim, Deus te rejeitou e ele levantou um rei melhor do que você. Porque ninguém acha que não tem ninguém melhor do que ele. Você não é substituível. E eu gosto de dizer isso a respeito da visão também e sobre paternidade. Porque a visão, ela é passada de forma privada, né? Mas ela não é privada, a visão. Sim. E para a visão ser cumprida, ela precisa de pessoas. E isso é importante entender. Agora, as pessoas precisam entender, e todo líder precisa entender, que todo líder, a visão é mais importante do que ele. Pastor Bud foi para o céu. Sim. Mas a visão continua em A pé. visão continua. Todo líder tem um prazo de validade. Eu gosto sempre de lembrar de Elias e Eliseu. Né? Elias não era um homem fácil de lidar. E você vai ver que Eliseu serviu ele por mais de 20 anos. Mais de 20 anos e ele não teve problema com isso. E quando agora Elias está para ser tomado, né? Elias diz para Eliseu, olha, eu estou indo para Gilgal, pode ir embora. Ele falou assim, não, tão certo como vive o Senhor, eu nunca te deixarei, né? E aí lá no final, Elias falou assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, resolve lá o que tu quer. Ele falou assim, eu quero porção dobrada do que está na sua vida. Ele falou assim, rapaz, você pediu algo difícil. E para você receber isso, você vai ter que estar comigo, quando eu for tomado de ti. E aqui vem uma coisa importante, né? Quando Elias é tomado por Deus de Eliseu, ele não grita, né? Meu profeta, ele diz, meu pai, meu pai. Olha que coisa séria. Verdade. Entendeu? Meu pai, meu pai. Mas por que agora o manto cai sobre ele? Porque só Deus pode tirar você da sua liderança. Não é você que falou assim, chegou meu tempo, estou indo embora. Nossa, pastor. Pastor, você precisa escrever um livro, hein? Precisa, eu já estou na fila para comprar. Também, viu? Essas coisas são muito sérias, né? Porque a gente acha que o líder esqueceu, mas o que a gente precisa entender é que Deus não esqueceu o que ele tem pra gente, né? E eu não preciso estar com pressa. Guto, o apóstolo Guto, que é uma referência para mim nesse sentido, ele nunca desejou o que ele está fazendo hoje. Porque para ele, com todas as vezes que você ouve ele, você vai ver ele falando assim, era melhor eu ter o pastor aqui. Né? E o pastor Bud sentado era uma ministração para a gente. Então a gente precisa entender essas coisas, né? E desfrutar de um homem que Deus levanta sobre a nossa vida, né? Não querer essa vida de independência, né? Querendo essa coisa. Da mesma forma que um pai natural, você quer que ele não morra, você deve também desejar que o seu líder espiritual também, né? Você precisa ter esse zelo por ele, mas tem gente que não vê a hora de se desconectar e ir embora porque quer liberdade. Essa liberdade eu questiono. É perigosa, né? É muito perigosa. Muito perigosa. Eu vejo assim, né? Que muitas pessoas, quando vão ministrar e quando o pastor, que é o líder espiritual, tá ali, senta ali na frente, fica, não senta aqui não, fica escondido, não vem não, porque eu não consigo falar. E uma das coisas que mais assim dentro de mim, para mim é segurança. Se eu for ministrar, tanto o pastor Delfim como a Rosa, que são os meus pais espirituais, sentar ali na frente, isso não me incomoda. Por quê? Porque para mim é segurança. Lógico. Eles estarem aí. É segurança, né? Então, eu acho fantástico esse negócio de que você está falando de paternidade espiritual. E é verdade, né? Muitas vezes as pessoas querem se desconectar com o pai espiritual, porque assim, eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei disso, vou me desconectar, vou procurar um outro pai espiritual. É simples entender isso. Quer ver uma coisa? Ó? Vamos olhar para o mar, né? O mar tem lá aquelas baleias monstruosas. Sim. Mas se um dia aquela baleia ela vive aquela liberdade toda no mar, porque ela está submissa ao mar. Porque o dia que ela se rebelar contra o mar e ela quiser sair do mar, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Vai morrer. A mesma coisa uma árvore.
Por que uma árvore dá fruto? Porque ela está plantada, ela está submissa ao solo. Né? E por mais que eu vá um dia embora, que o meu pai, da mesma forma, naturalmente falando, um dia eu me casei, eu fui embora de casa, mas os filhos voltam para casa. Volta e meia eu vou visitar minha mãe. Minha mãe não deixou de ser minha mãe porque eu me casei ou porque eu tenho um ministério agora. O pastor Eliezer não deixou de ser o meu pai espiritual porque agora eu sou um líder espiritual. Então a gente precisa entender essas coisas, né? Essa liberdade que as pessoas querem de não ter ninguém sobre, essa é maligna. Isso é um tipo de sabedoria que a Bíblia chama de terrena, animal e diabólica. É uma sabedoria, mas quem é a inspiração? O diabo. Né? Então eu não quero construir um império, até porque a gente não trabalha para nós. Não. Na verdade, a gente servimos a um Deus Todo-Poderoso que nos deu um pai, que nos deu uma família, que nos deu uma igreja, né? Então, o entendimento disso me trouxe liberdade, né? Me trouxe mais alegria, sabe, segurança para me fazer. Eu me lembro uma vez, eu estava em Guaratinguetá, no início da obra lá, e a igreja de Guará começou a crescer muito rápido, e uma das pessoas que mais me ajudou no ministério chama-se Gilson Lima, né? Ele me ajudou muito no início, ele foi 3 vezes em Guará, e uma das vezes que eu levei ele, a igreja estava lotada, eu estava empolgado com o crescimento da igreja, gente do lado de fora. E aí ele me viu empolgado, louvor e tal. E ele me falou assim, Zé, vem cá, por favor. Me chamou do lado de fora da igreja. Ele falou assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, para você nunca mais esquecer. Ele falou assim, eu tô vendo você bastante empolgado, Zé, isso é bom. Mas deixa eu te dizer, o que tá acontecendo aqui não tem nada a ver com você. Eu falei, é? Ele falou assim, o que tá acontecendo aqui tá ligado a uma visão que Deus deu ao pastor Bud, que o seu pastor pegou. E porque você tá submisso, ele tá acontecendo aqui. Eu falei, então não tem nada a ver com você. Eu falei, uau. Então eu carrego isso até hoje comigo. Não tem nada a ver comigo. O que está fazendo acontecer é porque eu estou debaixo de uma... Eu estou inserido numa visão que é carregada de poder, que foi passada para o meu pastor e passada para mim. Agora, o dia que eu achar que eu sou independente, eu sair do mar ou sair do solo, isso vai parar de funcionar. Exatamente. Amém? Então hoje eu vejo muitas pessoas maravilhosas que se desconectaram do que Deus inseriu. Porque elas se achavam muito boas no que faziam, quando na verdade era a unção, a graça e o poder de Deus. Não tem nada a ver com a gente. Não tem. Então as pessoas precisam entender isso. Sim. O senhor falando um pouco sobre independência, eu lembro que o senhor ministrou ano passado aqui na nossa igreja, o senhor tocou um pouco sobre isso. Hoje a gente vive numa geração que é muito voltada ao celular, à internet. E isso gera um pouco de independência, porque a pessoa pensa assim, já que eu não tenho espaço na minha igreja local, eu vou pro meio mais fácil. Ou seja, e eu vejo que tem gente até abrindo igrejas virtuais, com seguidores e tudo mais. E obviamente que a internet ela pode ser utilizada como uma ferramenta de bênção, como também uma ferramenta, né, de independência, como o senhor está falando. E qual é o perigo disso? Principalmente para esses novos ministros, pessoas que já estão nessa caminhada. Eu falei a última vez que o pastor Scott Webb esteve comigo em Guará, o pastor Marcos Paulo estava comigo também, a gente foi almoçar, e ele me perguntando, né? Ele falou assim, Zé, eu quero que você entenda que eu tenho muito carinho e respeito por você. Ele falou assim, eu faço questão de quando estou no Brasil estar na sua igreja, porque eu gosto de te ouvir. E eu fiquei, assim, bem mexido com aquilo, né? Eu falei assim, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, meu pai. Eu falei assim, como é que você enxerga esses últimos dias que a gente está vivendo? E aí eu achei interessante aquela pergunta e eu falei para ele, falei assim, a geração que a gente está vivendo é a geração de Saul. Ele falou assim, me explica sobre isso. Eu falei, a geração de Saul, porque depois que Saul é rejeitado, Samuel tenta defender ele de várias vezes e Deus falou assim, eu já o rejeitei, já me provi de um rei melhor do que ele. Só que Saul, ele agora não está mais preocupado com Deus. Por isso que eu digo que essa é a geração de Saul. Saul, ele agora fala com Samuel, falou assim, olha, comparece comigo diante do povo, para que o povo ache que está tudo bem. É a geração dos likes, a geração que está atrás de seguidores. E não a geração que quer o trono. Que quer desfrutar da graça, né, do poder de Deus. Então, é a geração das fotos. Ninguém tira foto feia. Né? Então, é a geração que quer destaque, a posição de destaque. Eu sempre gosto de dizer, quando eu ensino sobre submissão e autoridade, eu sempre gosto de definir qual é a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer é o quê? É o desconforto
de estar embaixo, é o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Lúcifer não foi o suficiente para ele andar no Monte Santo de Deus, de receber a influência que Deus deu para ele. Ele estava com desconforto de estar abaixo de Deus. Ele queria igualdade. Por que só ele pode e eu não? Mas ele desejou ainda assim, eu vou subir acima das estrelas. Então tem muitas pessoas que estão com a síndrome de Lúcifer, é a geração de Saul, que eles querem a posição de destaque independente. Se não me dão o púlpito, eu vou criar o meu púlpito. Esse foi Lúcifer. Entendeu? Então a gente tem vivido essa geração, e é uma geração que não tem conteúdo. Né? Quando eu digo conteúdo, vida com Deus, a vida de piedade. Quando você escreve, você vê Paulo falando para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala sobre o perigo dos últimos dias. Ele diz, os últimos dias serão tempos difíceis. E ele não diz que é por causa do diabo, que é por falta de dinheiro, por causa da política. Ele não diz isso. Ele diz porque os homens se tornarão processo, né? Amantes de si mesmo, orgulhosos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, né? Desobedientes, ingratos, né? Irreverentes, né? Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. E Paulo dá uma orientação para Timóteo, ele falou assim, destes, afasta-te. No original é foge. Então, os últimos dias são essas pessoas que querem uma posição de destaque, né? Elas querem estar na vitrine, elas querem aparecer. Quando, na verdade, Deus não nos chamou para isso. Né? Eu gosto do que o pastor João Roberto diz. Ele diz assim, que o que te credencia galardão diante de Deus não é o que você faz publicamente, é o que Deus vê no lugar secreto. Sim. Entendeu? Então, o que vai te promover é o que Deus vê no lugar secreto. Eu digo uma frase até meia dura, mas não é nem minha, é do pastor João Roberto. Às vezes no púlpito, Deus está tolerando homens e mulheres de Deus por amor ao povo. Mas diante de Deus, esses já estão reprovados. Nossa. Porque os dons são irrevogáveis. Sim. Então aí o povo fica impressionado com os dons, né? Mas às vezes diante de Deus, aquela mesma unção que aquele homem de Deus está carregando para alcançar o povo, mas porque ele não está em linha com a verdade e reprovado diante de Deus, aquela mesma unção julga ele. Então é por isso que eu digo que é muito sério isso, né? E a gente tem que ter cuidado com a nossa vida. Eu falo isso com muito temor, né? Não me colocando de um lado que eu não vou passar por isso, porque a Bíblia diz assim, aquele que pensa estar em pé, veles, cuide para que não caia, né? Então isso é muito cuidadoso, né? A gente tem que ser muito zeloso com a nossa vida, né? Nós vimos agora de Guaratinguetá para cá, falando sobre a vida de oração, né? A oração não é o que você faz, é o que você é. Uhum. Porque a Bíblia diz no profeta Isaías, né, que nós seríamos chamados casa de oração. Não é o que eu faço, é o que eu sou. E hoje as pessoas, quando vai orar, geralmente é o que? Petição. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver raramente alguém pedindo alguma coisa. Uhum. Você vai ver Paulo orando para que os olhos do entendimento sejam iluminados, né? Por percepção espiritual. Porque se você tem uma vida com Deus, as coisas são resultado, são consequência, né? Sim. Então, eu fico com cuidado com essas coisas, né? E é isso mesmo, né? A oração é uma vida de oração. E hoje nós temos assim uma geração que quando fala de oração, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo. Não tem não sai da boca delas uma adoração, uma gratidão, um reconhecimento, uma ações de graças, né, ao Senhor. É só petição. Infelizmente, a gente tem vivido esse tipo de situação, né? E eu nem digo porque as pessoas são ruins ou más, né? Na realidade, elas estão sufocadas por conta do sistema desse mundo, né? Sim. E a mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus, né? Ele disse, não andeis, né? Não vos entregueis às inquietações, né? Ele diz assim, não vos preocupeis, né, com o que é a vez de comer, de vestir, de beber. Mas hoje você vai ver que a preocupação do povo é o quê? Exatamente essas coisas, né? Você, enquanto vocês se preocupam com as mínimas coisas, né? Ele falou assim, meu pai vos agradou em te dar o reino. Vocês não têm que se preocupar com essa coisa. Rei, não se preocupa com o que vai comer. Rei governa. Mas a gente está preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai pagar.
quando na verdade um rei governa, né? O rei não está atrás de dinheiro. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 2, o verso 24, Salomão escreve esse livro no final da sua vida, depois de viver toda a experiência dele, né? Não só no capítulo 2, 24, 5, 19 também, mas 2, 24 ele diz assim, olha, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goste do bem do seu trabalho. E ele diz assim, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, não vem do seu trabalho. Pois separado deste de Deus, ele diz assim, quem pode comer? Quem pode alegrar-se? Porque Deus dá dinheiro? Não, ele diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, o homem sem aliança, né, esse recebe trabalho, a fim de ajuntar e amontoar para depositar na conta daquele que agrada a Deus. Então as pessoas estão mais empolgadas com o trabalho do que desfrutar do que Deus tem, né? É verdade. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, se eu entrar naquela multinacional, minha vida está resolvida. Isso é uma ofensa a Deus. Porque Deus é que é sua fonte. O trabalho é um canal. Exatamente. Então as pessoas trocaram, né, a fonte. A fonte. Entendeu? E aí elas trabalham para pagar a conta. Agora, quem vive no reino de Deus desfruta do que Deus tem. Oh. Né? Então, eu penso que essas coisas são muito importantes entender, né? Como filho de Deus, né? Em nenhum momento Jesus mandou a gente ficar preocupado. Ele falou assim, olha, vai olhar os pássaros. Não trabalho nem fio, mas eu cuido, eu os alimento, eu os sustento. Né? Ele disse que essas mínimas coisas você não tem que se preocupar. Comer, beber, dormir, né? Ele falou assim, eu cuido disso para você. Né? Ele falou assim, eu já paguei esse preço. Então, a gente precisa, de fato, né, entender o reino de Deus. Só que o reino de Deus as pessoas estão querendo ver. Fizeram essa pergunta para Jesus também, né? Falou assim, como é que é o reino de Deus? O Jesus falou assim, é um problema que vocês estão querendo ver. O reino de Deus não é um lugar visível. Né? Ele não está nem aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de você. Então, o que a gente precisa está dentro, mas a gente busca fora. Aí as pessoas pegam um texto da velha aliança e eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Né? A gente fica com essa ideia. O teu socorro vem de dentro. Exatamente. Está dentro de você. O reino de Deus foi colocado dentro. E do que é formado o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Quer saber quando você está andando no reino de Deus? Quando você está em paz. Se está preocupado, está fora do reino. Se está andando em alegria, está no reino. Então, eu penso que falta para a nossa geração é focar na mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar. O reino de Deus não mandou você buscar casa, carro. Essas coisas são consequência de viver uma vida no reino. Mas qual é o foco das pessoas? Faculdade. Por favor, me perdoe, né? Eu não estou dizendo que é errado. Mas, amado, as pessoas pensam que, né? Qual é o pai que quer uma coisa boa para os filhos? Não, meu filho precisa fazer uma faculdade, precisa estudar. É errado isso, não. Mas o foco disso é o sistema do mundo. Sabe por quê? É porque as pessoas pensam que é uma faculdade que vai tornar o filho bem-sucedido. O filho bem-sucedido é o reino de Deus. Agora, se dentro da vontade dele, do reino de Deus para a sua vida, uma faculdade cabe, é perfeito. Né? Medicina, ser um bom advogado, um bom administrador. Eu não estou dizendo que é errado, mas qual é procurar e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque, como eu já disse, eu conheço pessoas que têm 2, 3 faculdades, mas não usam nenhuma. Então não é a faculdade. É o propósito, né? Para o que você foi criado. Qual é o propósito do reino de Deus para a sua vida? Às vezes as pessoas não sabem, aí fica tentando ser o que Deus não chamou para ser. Davi, ele passou por isso. Quando você lê 1 Crônicas 13, Davi foi trazer a arca, né, de volta. E aí Davi estava empolgado, ele foi fazer algo para Deus que não era vontade de Deus. Sim. Quando ele vai trazer a arca, ele falou assim, rapaz, vamos fazer uma festa nova, fazer um carro de boi novo. Mas não, a Bíblia já dizia como deveria ser feito. Ela deveria ser levada no ombro dos levitas. E aí, porque ele fez do jeito dele, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Uzá morreu. E aí ele fez a pergunta que deveria ter feito no início. Porque ele consultou todo mundo no início, os capitães de 1000, os de 100, mas não consultou a Deus. Né? E aí quando a arca, quando os bois tropeçam, ele faz a pergunta, como trarei a arca? Ele devia ter feito essa pergunta no início. E aí o que vai acontecer? A arca vai parar na casa de quem? De um homem simples que amava a presença, Obed-Edom. E onde? Né? E a Bíblia diz que todo Israel ficou sabendo o que Deus estava fazendo na vida dele. Exatamente. E quem era Obed-Edom? O porteiro do templo. Não era um pedigree alto. Não.
Uau. Ah, eu não sei quanto você, pastor Adriano, mas assim, eu ficava aqui mais umas 2 horas Certeza, aqui. tem que ter parte 2. Tem É, que ter parte dois, 2. porque muito bom mesmo. E pastor, me diz uma coisa, o que o senhor diria sobre o rema, né? E até para, como o senhor falou de faculdade, os jovens que terminaram já o colegial e vão ingressar numa faculdade, o que o senhor diria? Vá fazer a faculdade ou primeiro passe pelo rema? Olha só. Muito interessante essa pergunta e muito pertinente também, né? Eu me lembrando de um livro do irmão Kenneth Hagin, ele fala dos os 3 piores lugares onde Satanás mais atua: hospitais, presídios e faculdades. Então, um pai sensato, antes do filho ingressar para uma faculdade, o filho deveria passar pelo rema. Porque o rema você pode fazer com 16 anos. Sim. Enquanto você estuda, o filho pode fazer, né? Sim. E o filho está no vigor da força. Pode botar a pressão que ele aguenta, né? Então, assim, eu entendo, né, o desejo, o cuidado dos pais para o filho ir para a faculdade, mas os filhos estão preparados para a faculdade, porque eu vou dizer de andar pelo Brasil, de ouvir muitos testemunhos e de presenciar muitas coisas, né? Filhos que foram para a faculdade que se desviaram por não ter uma base sólida para lidar com o que vai estar lá. Porque quando eu olho para a minha geração, né, eu vejo que era mais fácil. Né? Eu fiz o remo em 2001, 2002, né? Mas na minha adolescência eu não tive condição de fazer o remo, nem conhecia, né? Mas hoje, meus filhos, todos eles, antes de faculdade, fizeram rema. Para eles terem uma base, né? Porque eles vão lidar com droga, vão lidar com sedução, vão lidar com uma série de coisas que eles têm que estar preparados para isso. Porque... E assim, a gente precisa entender que o mundo não vai melhorar, vai piorar. Sim, vai piorar. Está muito claro isso, né? Os últimos dias serão tempos difíceis. Como é que eu pego meu filho agora despreparado e lanço ele na faculdade achando que está tudo bem? Sabe, não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo. Mas, assim, às vezes, pessoas que têm um chamado forte se perdem dentro de uma faculdade. Por quê? Para ser aceito, precisa ceder. Para ser aceito no grupinho, precisa ceder. Né? Porque senão vai ser achincalhado e aí vai, né? Então, o rema é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano, né? E quando a gente fala do rema, a gente está falando do ensino que o rema tem, né? A gente não fala propriamente da instituição, mas da palavra, do ensino, né? Sim. Que carrega, né? E isso afetou a minha vida profundamente, tem afetado a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Então, se você quer um conselho, né? Faz com que o seu filho, antes de faculdade, ingresse no rema. Vai ser uma grande bênção, né? Eu sei que durante a sua vida você pode ter também formatado uma base sólida para o teu filho, né? Mas mesmo assim, se eu me pedir um conselho, eu estou dando um conselho, né? Eu penso que o rema é muito importante antes de uma faculdade. Principalmente por conta do que nós temos vivido nesses últimos dias, e não vou ficar citando coisas aqui, né? Direita, esquerda, e o que a gente tem visto jovens se perder de uma forma terrível. Verdade. Por conta dessas coisas. E aonde estão essas coisas inseridas? Dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Infelizmente, né? Dentro de uma faculdade. Já começa que nas escolas, né? Nós vemos assim, para quem tem filho pequeno, filho mais novo, já vê que dentro das escolas já começou a inserir as coisas dentro da escola, imagina numa faculdade. Verdade. Verdade. Então é sério demais. Muitos jovens, né? O senhor fala isso com propriedade, porque o senhor tem muitos jovens Tenho bastante lá na igreja. Na igreja do Senhor. Né? E aí o meu zelo é exatamente esse, né? A gente trabalha com jovens, porque eu me lembro de uma direção que Deus me deu, né? Lá, isso foi uma direção que Deus me deu, né? Porque a Bíblia diz no livro de Salmos que uma geração precisa comunicar a outra geração. Mas geralmente o que é feito, né? No culto dos jovens, os mais velhos não vão. Sim. E no culto dos mais velhos, os jovens não vão. Então, quando você faz isso, você divide a sua igreja. Porque a força da igreja está nos jovens, não está nos velhos. Nos velhos está a sabedoria. Exatamente. Então, a gente precisa da força e da sabedoria. E como é que a gente vai dividir os dois? Não dá. Então, lá na nossa igreja, o culto dos jovens é para toda a igreja. Eu falo que o jovem lá é de 0 a 100 anos. Eles cuidam de tudo. No dia do culto dos jovens, eles cuidam, eles organizam, né? Eles estão envolvidos em tudo que a gente faz, né?
E da mesma forma, as pessoas mais maduras, mais velhas, a gente precisa orientar os mais jovens, né? Então, eu penso que essa coisa, uma geração comunica a outra, né? Então, cara, eu fico imaginando o que seria da nossa igreja se não fosse os jovens lá. Sim. Os jovens é uma força tremenda para a igreja, né? Hoje mesmo eles estão na avenida, hoje tem culto na avenida, eles montam equipamento de som, PA, bateria, iluminação na avenida principal lá da cidade, né, que é liberada pelo prefeito, a polícia cerca todo o ambiente. A gente faz culto ao ar livre lá, mas sonzeira mesmo, sabe? E quem é que cuida de tudo isso? Os jovens. Os jovens, né? Eu vou colocar os velhos, não vai dar certo, gente. Eles não aguentam. Alguns estão com problema na coluna, outros estão assim, outros estão assados. É o joelho. Mas os jovens não, eles estão empolgados. Tá frio, tá chovendo, tá calor. Os jovens estão empolgados, estão lá animados. Para eles não tem chuva, não tem sol, mas porque a gente inseriu eles, deu responsabilidade para eles, né? Então, a gente não só fala da importância do rema, da importância da vida de oração, né? A gente vai ter agora lá a escola de oração, né? Então, sim, a gente está muito empolgado com a escola de oração, né? Então, a gente crê que vai ser uma grande bênção também, e todos eles estão envolvidos, né? Então, faz parte. E a ideia? Aí nós vamos ter que encerrar, né? Infelizmente. Felizmente, mas antes de encerrar, nós vamos com a última pergunta, tá, pastor? Diz para nós, né, o que é ser um professor no Rema? Qual é, vamos dizer assim, a responsabilidade? Que hoje eu vi algo da Shirla, né, sobre ser professor do Rema. E assim, qual é a responsabilidade e ser um professor no Rema? Porque muitos falam assim, eu quero ser um professor, eu quero, né? Às vezes estão fazendo rema, alunos estão fazendo rema e nem terminou ainda e fala assim, eu vou ser um professor, isso é fácil. Né? Então, diz para nós, porque o senhor é um professor do rema, né? Há mais de 10 anos, né? Eu ensino no rema. Você falou a palavra-chave, né? Uma responsabilidade, porque você vai ensinar o que não é seu, né? Exatamente. Uma visão que não é minha, né? E uma visão da palavra de Deus. E o rema, ele tem formatado as suas disciplinas, né? E cada uma delas assim, bem formatadas, porque elas se completam, as disciplinas, né? Então, um professor ele precisa entender que aquela disciplina precisa se conectar a outra disciplina, né? Sim. Então, eu não vou ensinar o que eu penso, né? Por isso a importância de estudar, a importância de orar, a importância de entender o ambiente de sala de aula, né? Os alunos que estão naquela sala de aula. Então, tem muita responsabilidade envolvida em entender, né? Eu sempre, quando eu vou dar aula, eu procuro entender quantos são os alunos, se todos são, né, da igreja, quantas pessoas são de fora, se tem pastores, se tem liderança ou não, né? Porque a gente precisa trabalhar isso no nosso coração para aplicar aquela aula, aquela matéria, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive assim, um privilégio de estar com a dona Osborne, né? Eu fui visitar o ministério de T.L. Osborne e não tinha a menor chance de encontrar com ninguém do ministério lá. T.L. tinha acabado de falecer, tinha ido para o Senhor, né? E eu queria só estar no ambiente dele, né? Porque ele afetou minha vida profundamente 2 vezes que eu tive com ele, né? E aí eu queria estar lá no ministério dele. E eu fui, e não tinha ninguém lá naquele dia, só a secretária, as coisas. Eu perguntei se eu poderia ter acesso, né, e tirar um tempo para mim orar lá, receber da atmosfera do ambiente. E quando eu estava naquele período de oração lá, a dona Osborne, ela estava dando uma entrevista na TV americana. E ela tinha que passar por lá para pegar uma coisa que ela esqueceu. E quando ela passou por lá, eu estava lá. E ela falou assim, uau, né? Perguntou, quem é você? E aí eu falei, né, que eu era do Brasil, que era pastor, e que o pai dela tinha afetado profundamente a minha vida, né? E eu queria receber da influência do ministério deles, né? Ela falou assim, nossa, que coisa maravilhosa, né? Ela falou assim, a tua obediência em ouvir Deus de vir aqui para receber da influência, você recebeu quando você pegou o avião de lá para cá. Uau. Ela falou assim, mas o que você faz hoje, né? Além de ser um pastor, eu falei, sou professor do Rema. Ela falou assim, uau, você é professor do Rema? A gente não tem noção o que eles... qual é a consciência que eles têm de alguém que é professor do Rema. Que é professor do Rema. Ela falou assim, você tem que orar por mim. Eu falei, de jeito nenhum. Quem tem que orar por mim é a senhora. Ela falou assim, não, a gente valoriza demais
a visão do irmão Kenneth Hagin, e você é um professor dessa escola. Então, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade, né? Quando eu fui para o Ministério de Oral Roberts também visitar, quando eu falei que era professor do Rema, as portas se abriu para mim. Então, a gente não tem noção o que é. Eu me lembro que a minha esposa, Sandra, diretora do Rema, a gente estava num shopping e estava tendo uma empresa americana, estava fazendo aqueles negócios de maquiagem, né? Tá fazendo aqueles negócios do rosto das mulheres. E aí, ela perguntando assim, e o que você faz? Você é brasileiro, o que você faz? Ah, eu sou diretora do Rema. Você é diretora do Rema? Não. Aí pararam tudo, mandaram ela para uma sala. Ele falou assim, ela merece tratamento especial. Uau. Então a gente não tem noção da responsabilidade que é ser um professor do Rema no Brasil, né? A gente não tem essa noção. Então, assim, eu entendo isso, né? Então, quando eu vou dar aula, eu sei da importância que o diretor espera do professor também, né? Que o conteúdo seja dado, que aquela turma seja alcançada, né? Então, eu procuro dar a melhor aula, né? E a melhor aula não é a minha, é a da matéria, do conteúdo, é a proposta do Rema, né? Então, é assim que eu penso e essa é a responsabilidade que eu tenho. Amém. Show, show. Pastora, você vai ter que vir novamente pra gente ter parte 2, viu? Porque, olha, eu mesmo tô com um monte de pergunta aqui, ó, que eu já vou anotar já pro próximo. Já pra mim também, já veio um monte de pergunta, porque o senhor acabou falando de Oral Roberts. E eu sei também que o senhor conversou, andou com outros, né? Amém. Então, tem que ter a segunda parte. Vamos ter, com certeza. Amém. Bom, meu pastor, muito obrigado, tá? Amém. Obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui. Com certeza esse material aqui vai abençoar inúmeras pessoas. Amém. Inúmeras pessoas. Então, muito obrigado. Sei que agora à noite a gente vai receber mais do Senhor. Amém. Sim, é verdade. Vai ser um Amém. tempo poderoso em nome Amém. de Jesus. Eu quero agradecer pela o senhor ter vindo aqui, né? Nós convidamos o senhor prontamente, e pra gente é uma honra receber o senhor, viu? E a gente reconhece mesmo o homem de Deus que o senhor é, né? E como o senhor, vidas são impactadas pela sua vida que está inserida em Deus, né? E eu queria que o senhor deixasse aí pro pessoal um telefone de contato que vai ter lá no Verbo de Guaratinguetá a escola de oração. Você que é da região de Guaratinguetá, por favor, não fique de fora. Entre em contato e participe dessa escola de oração que é maravilhosa. E você vai ser tremendamente abençoado, você vai crescer, vai prosperar, você vai ver o que vai acontecer. Então, se eu deixar um telefone de contato... Olha só, eu acho que a forma mais certa, né, é entrar nas mídias sociais lá da igreja, né? Verbo da Vida Guaratinguetá, né? E lá vai ter os links, né? Você vai ser dirigido para o que você precisar, né? Nós vamos ter a escola e agora no final do mês começa, né? E também as nossas redes sociais, né? Tanto no Instagram, você pode nos acessar e acompanhar também os conteúdos, as coisas que a gente está ministrando, né? Eu queria agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui com vocês, Amém. de tratar de um assunto que eu penso que é importante, né? E louvar a Deus pela vida de vocês, pela igreja, né? Pelo pastor aí de vocês, por essa escola poderosa também. Amém. E Guaratinguetá, na região. Lá também tem Rema, viu? Não fique de fora. Entre Amém. nas redes sociais e faça sua inscrição para 2024. Amém. É isso. Se você quer ter mais informações sobre o Rema, essa escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas no Brasil e ao redor do mundo, você também pode estar entrando nas nossas redes sociais aqui, Rema Atibaia, e você vai ter todas as informações que você precisa sobre essa escola poderosa. Bom, esse é o nosso episódio do nosso podcast. Um abraço e até o próximo. Tchau. Shalom. Tchau, tchau.